Eu nasci numa família muito pobre, sem estrutura nenhuma. Meu pai bebia muito e quando chegava, descontava toda a raiva dele na minha mãe. Com o passar do tempo, a minha mãe foi percebendo que meu pai, ele estava ficando cada vez mais violento. Ele bebia muito, começou a bater muito nela. E um certo dia, ela me deixou com os meus irmãos dormindo. Eu era a caçula mais nova, dava mais trabalho. E meus irmãos também eram novinhos. Eu não me lembro muito bem a idade deles, mas eles também eram mais novos. E ela fugiu com essa minha irmã mais velha e deixou a gente com meu pai. Meu pai, chateado de tudo, com raiva, decidiu sair de onde a gente vivia e foi embora para outro estado. Quando as pessoas viam um homem sozinho, com 4 crianças, e eu, a mais novinha, né? Eu sempre fui muito bonitinha. Ele me contava que eu chamava muita atenção das pessoas. As pessoas, quando me viam com ele, nossa, que menina bonitinha, me dá pra me criar e não sei o quê. E ele dava. Simplesmente ele falava: toma, eu dou pra você. E as pessoas me levavam, ia embora, só que ele procurava saber quem era a pessoa, onde a pessoa morava e tal. As pessoas iam embora e ele ia lá e me pegava de volta. E isso assim se repetia. As pessoas se encantavam comigo, pedia pra me criar, ele dava, passava 2, 3 meses, ele tomava. Então a gente nunca teve destino certo, a gente nunca teve lugar certo. Ele sempre saía de um lugar para o outro, ele sempre ia, saía da cidade, ia para outra. Nossa, a gente não parava quieta num lugar. E meu pai, assim, ele nunca me deu atenção suficiente, ele nunca me deu carinho. Então eu com 11 anos de idade, eu pensava, meu Deus, e se eu casar? Olha só, gente, com 11 anos de idade, eu pensava que se eu casasse, eu teria uma vida melhor, eu teria a minha família, eu pararia em um lugar só, eu seria feliz. Então esse era meu pensamento. Nessa cidade, quando tanta gente rodar de cidade em cidade, teve uma que eu conheci, uma amiga. Essa menina era muito infantil, tinha 15 anos, mas era muito infantil, mas já namorava. E ela falou assim pra mim: Ana, eu tenho um namorado que ele tem um irmão. Você quer que eu apresente ele pra você? E nossa, como meu sonho era casar, eu aceitei. Eu era muito inocente, gente, muito inocente mesmo. Aceitei namorar com ele. E eu conheci ele. Ele gostou de mim, assim, de cara. Ele me achou muito bonita. E ele me chamava pra ir na casa dele, só que eu tinha medo. Só que até que um dia eu resolvi aceitar. Lembrando, gente, que nessa época eu tinha 11 anos e ele tinha 24 anos. Sim. E, nossa, eu tava encantada por ele, encantada. Ele me enchia de elogios, falava cada coisa bonita. E até que acabou acontecendo entre a gente. E assim, ele me chamou pra morar com ele e eu fui. E nossa, eu tava vivendo um sonho, eu tava muito feliz. Eu sempre fui, tinha 11 anos, mas eu tinha uma cabeça muito assim, madura em sentido de cuidar de casa, de ter uma família. Eu tinha esses pensamentos assim. Mas eu era muito boba, eu era muito inocente. Até que um dia eu descobri que tava grávida. E quando eu descobri que eu tava grávida, ele não gostou. Ele ficou muito chateado. Ele falou um monte de coisa comigo. Ele nunca me bateu. Mas também, assim, ele falava um monte de coisa. Ele falava que não queria, ele não queria aquele filho. Só que eu não tinha pra onde ir. Eu continuei na casa dele. Continuei lá. Ele também grávida, eu ia pra onde? Até que um dia eu tava tomando café na casa dele. Ele chega com a moça, segurando na mão da moça. Olhou pra mim. Gente, eu acho que eu já tinha 12 anos nessa época. Ele chegou pra mim e falou assim: olha, essa aqui é minha namorada. Só isso, gente, só isso. E ficou olhando pra mim, e ela também. Eu, muito boba, não sabia o que fazer. Eu fiquei em choque naquela hora, não tive reação. Eu só baixei minha cabeça e comecei a chorar. Fui pro quarto, peguei o que eu tinha, que eu também não tinha muita coisa, e fui embora. Passado uns dias, passado um tempo, eu conheci uma senhora que tinha mais condição. E falei pra ela que tava precisando de trabalho. Contei minha situação pra ela, que eu queria muito trabalhar. Eu tava grávida ali, só que eu não queria sair daquele lugar. Eu não queria ir embora pra outro lugar, porque eu tinha esperança que
o pai do meu filho ia querer voltar comigo, que a criança ia nascer e ele ia querer voltar, sabe? E eu pedi ajuda a ela, que ela morava na mesma cidade. Ela se sensibilizou e falou que eu ia trabalhar com ela. Então, lá vai eu com essa senhora para casa dela. No dia que ela foi me buscar para eu ir para casa dela, ela falou assim: "Olha, a gente vai para minha casa, você vai trabalhar comigo, só que antes eu vou passar no aeroporto para buscar a minha irmã que tá chegando, vai passar as férias comigo". E ok, a gente foi lá de táxi, foi buscar a irmã dela. A irmã dela era médica. E chegando lá, eu cheguei na casa dela, comecei a trabalhar, comecei a fazer tudo. Passados os dias que eu estava lá, eu comecei a passar mal. E essa irmã da minha patroa era médica. Então, ela descobriu que eu estava grávida. E quando ela soube, ela começou a gritar, ela: "Nossa, eu não acredito que você trouxe uma menina grávida pra cá. Você é louca, Irene, uma menina grávida". E ela falou assim: "Ah, eu já sabia, mas tem paciência, ajuda ela. Eu trouxe pra ajudar ela. Ela não tem ninguém, o pai dela não se importa com ela. O pai da criança abandonou, ajudar ela e tal". E essa mulher, essa médica, irmã da minha patroa, chegou pra mim e falou assim: "Menina, vamos pra São Paulo comigo?". E eu na hora falei assim: "Não, de jeito nenhum. O pai do meu filho tá aqui". E ela: "Como assim você se importa com esse cara? Já faz meses que você tá aqui, ele não veio atrás de você tá louca?". E eu fiquei assim, sabe? Eu disse pra ela que não queria ir. E ela mandou eu pensar. Gente, eu ia pra beira da praia e eu ficava olhando o céu, conversando com Deus, passando a mão na barriga, pedindo pra Deus me ajudar, que aquilo era tão difícil pra mim, gente. Eu era uma menina, tão difícil, eu grávida, sozinha. O pai do meu filho realmente não me procurou mais. E foi daí que eu decidi que eu ia pra São Paulo com ela. E a gente foi, uma viagem longa, longa, longa. E quando a gente chegou lá, na casa dessa médica era muito grande. Tinha um quarto com duas beliche e na sala tinha um sofá. E eu pensava que ela ia me colocar para dormir nesse quarto com uma dessas biliches, né? Eu podia dormir em uma das biliches, que tava vago, não tinha ninguém. Mas ela me colocou para dormir, gente, no chão da cozinha. Isso. Ela me colocou para dormir no chão da cozinha. Eu não falei nada, mas eu me senti muito humilhada, porque não tinha precisão daquilo. Não tinha. Tinha um quarto sobrando, eu grávida, ela me coloca para dormir no chão da cozinha. E eu boba, inocente, assim, não falei nada, simplesmente calei. Passados uns dias, ela falou pra mim: "Olha, você vai ter que dar seu filho". E eu: "O quê? Como assim? Dar meu filho?". E ela falou: "Você tá sozinha em São Paulo, você não tem ninguém, você não tem família. Como é que você vai criar esse filho, pelo amor de Deus?". E nessa hora eu pensei: mas por que ela me trouxe pra cá então? Se ela sabia que eu ia ficar sozinha aqui, se ela não estava disposta a me ajudar, isso só no pensamento, gente, porque eu não tinha coragem de falar. E eu falei em pensamento, eu pensei: como é que ela me trouxe pra cá, eu sozinha, se ela sabia que eu não tinha ninguém, por que ela me trouxe pra cá? E ela ficou falando, ela disse: "Não, a gente vai dar o seu filho". E simplesmente ela colocava, sabe, isso na minha cabeça. E eu não queria aquilo de jeito nenhum, gente. Eu não queria, porque em nenhum momento eu pensei em dar meu filho, em tirar o meu filho. A partir do momento que eu descobri que eu tava grávida, eu fiquei, ok, arrasada. E principalmente quando o pai do meu filho me abandonou. Mas assim, em nenhum momento eu pensei em dar. Eu queria criar o meu filho. Só que na minha cabeça eu achava que alguém não ia deixar aquilo acontecer, que ela não ia fazer aquilo, que era só loucura da cabeça dela. Então, ok, o tempo passou, continuei ali porque eu não tinha pra onde ir. E chegou o dia do bebê nascer. E quando o bebê nasceu, gente, eu senti uma dor tão grande assim, sabe? Um desespero tão grande, porque parece que eu tava sentindo. E eu fui com meu bebê no colo. Eu tava com esperança que ela não ia tomar o meu filho de mim. E quando eu entrei no carro com meu bebezinho no colo, a amiga dela chegou, né? Lembrando que essa mulher era médica, ela que fez o meu parto e tudo. E a amiga dela chegou e falou assim: "Tá na hora de ir". E ela simplesmente pegou meu bebê do meu colo. Gente,
Quando ela falou que tava na hora de ir, eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu, como assim? Como assim? Meu Deus, que injustiça. Que injustiça. Em nenhum momento eu neguei de ser mãe, em nenhum momento. Por que que o senhor tá fazendo isso comigo? E o pior é que eu não podia fazer nada, gente. Eu tinha 12 anos, sabe? Eu era uma menina e eu não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer, eu não sabia a quem recorrer. E eu só perguntei a ela, por favor, pra quem você tá dando meu filho? Pra quem você tá dando meu filho? Eu tenho o direito de saber, porque eu tenho o direito de explicar pra essa pessoa que eu não tô dando porque eu quero. Entendeu? Eu tenho que explicar para essa pessoa que, infelizmente, eu não tenho família, que eu sou uma menina, que eu não tenho casa, que ninguém tá disposto a me ajudar. Então, por um milagre assim, eu não esperava que ela fosse fazer isso, mas ela mostrou às pessoas que adotaram que ficou com meu filho. E eu corri no hotel que eles estavam. E quando eu vi ele, gente, eu paralisei. Eu não consegui ter ação nenhuma. Eu não conseguia andar, eu não conseguia falar, eu não conseguia abrir a minha boca. E foi a última vez que eu vi o meu filho. A última vez. Depois disso eu fiquei com muita mágoa, sabe? Eu fiquei com muita raiva dela. Eu fiquei ainda um tempo trabalhando com ela, mas eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça, não conseguia. Até que eu consegui outro trabalho, eu saí da casa dela, consegui sair. Eu voltei a estudar, só que eu não conseguia focar minha cabeça nos estudos. Eu conseguia pensar no meu filho, que levaram de mim, que tomaram de mim. Então eu comecei a trabalhar, fui construindo a minha vida, conheci outra pessoa, tive o meu segundo filho. Então eu pensei que daí ia melhorar. Eu pensei que a minha depressão ia passar, mas não passa, gente, não passa. Filho, você pode ter 10 filhos, mas se faltar um, você vai sentir falta. Você vai sentir falta, não interessa. Então eu sempre pensava no meu filho. O tempo passava, eu disse, nossa, meu filho fez tantos anos hoje, meu filho deve estar um rapaz e tal. Isso foi num domingo, gente, que aconteceu algo inesperado. Eu tava completando o ano e as minhas amigas me chamaram pra almoçar em um restaurante. E eu tava lá com elas, de repente meu telefone toca um número desconhecido. E uma mulher se identifica, fala meu nome e pergunta, você teve um filho em tal ano? E, nossa, eu paralisei quando ela perguntou se eu tive um filho em tal ano. E eu falei, sim, sim, sou eu tive, sim. Por quê? E ela falou assim, você deu um nome pra ele. Lembra que você colocou o nome dele de Bruno? É isso mesmo? E eu, sim, fala logo o que tá acontecendo. E ela falou, ele tá te procurando. E nossa, meu Deus do céu, me arrepiei dos pés à cabeça. Eu não acreditava naquilo. Eu disse, como assim? Como assim ele tá me procurando? Me explique isso direito. Como é que foi isso? E ela falou que ele sempre foi muito curioso, que a família nunca escondeu que ele foi adotado, que a família, a mãe principalmente, tinha todos os meus dados, sabia quem eu era. E ela explicou, ou seja, a médica, né, que eu tava na casa dela, ela que providenciou tudo, toda a adoção e tal. E ela falou que a própria médica contou pra ela que eu tava dando o meu filho, não porque eu queria, mas porque eu não tinha condição de criar. E o menino, o meu filho, ficou sabendo de tudo, porque a mãe adotiva dele contou tudo pra ele, toda a minha história. E ele ficou sensibilizado, ele super entendeu e ele queria me conhecer sim. E ele conseguiu contato com essa mulher que trabalhava na Defensoria Pública de Brasília, conseguiu contato com ela, e essa mulher conseguiu entrar em contato comigo. Gente, faz que eu tô toda arrepiada aqui, sempre que eu conto essa história. E eu confesso que eu não tive ação. Eu só gritava, meu Deus, sabe? Eu só gritava, meu Deus, eu só sabia gritar isso. E até que um dia, chegou o dia do nosso encontro, eu encontrei o meu filho.
Ele, nossa, já tinha 30 anos e ele veio até mim do mesmo jeitinho que eu imaginava ele, gente, do mesmo jeito. Ele é super inteligente. Assim que ele foi entregue, ele já foi direto para outro país, que a família que adotou ele não era brasileira, era da Suíça, e ele foi direto para a Suíça. Então ele se cresceu lá, ele se formou lá. Ele fala 5 idiomas, gente. Um rapaz educado, fino, super inteligente. E assim que ele me conheceu, gente, ele já foi logo me chamando de mãe. Era um amor, gente, já era um amor que nunca se perdeu, apenas ficou guardado por 30 anos. Ele conheceu os meus filhos, meus 2 filhos que eu tenho de outro relacionamento. Nós somos uma família super unida. Ele já veio no Brasil. Eu já fui lá no país dele, que hoje atualmente ele tá na França. Já fui no país dele. E nossa, é um sonho. Um sonho. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. E hoje estamos juntos, unidos e felizes. Então, amigos, mais uma história baseada em fatos reais, com um final super lindo e feliz, emocionante, gente. Nossa, me emocionei muito com esse relato. Eu disse, eu tenho que contar aqui no canal, eu vou deixar o link, tá? Vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários da história real. É ela própria, né? A moça da história, a mulher da história, contando ela mesma, contando a história dela. E, gente, é maravilhoso. Nossa, que lindo! Que lindo! Depois de 30 anos, ela conseguiu reencontrar um filho. Essa história é um mix de sentimento, uma mistura de sentimentos, da revolta, da ranço, da agonia, da felicidade, da emoção. Porque o que aconteceu com ela, gente, nossa, toda mãe tem direito de criar o seu filho, toda mãe. Mas, infelizmente, ela não teve apoio. Ela não teve apoio de ninguém para criar o filho. E nossa, que raiva, que ranço dessa médica que levou ela para São Paulo. Que mulher ruim, gente. Se ela sabia, para mim, ela foi ruim. Porque se ela sabia que ela não ia ajudar a moça, para que ela levou? Se a moça queria cuidar do filho, se a moça não queria dar o filho, a moça em nenhum momento falou, eu quero dar o meu filho, em nenhum momento. A médica simplesmente colocou isso nela. Disse, você vai dar e pronto, acabou-se. A menina, 12 anos, sem família em São Paulo, sem casa, sem trabalho, isso dependia dela. Meu Deus, que maldade, gente. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Mas graças a Deus o final foi muito lindo, feliz. Fiquei muito feliz por ela e, nossa, é muito emocionante, vale a pena. Vão lá assistir o relato dela, gente, que é muito lindo, tá? Então é isso. Curta, comenta, compartilha. Se você gostou, deixa muito like. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se você for novo e caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação na opção todos, pra não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!